Então, agora sim, entrando no assunto desse Smart Summit, hoje falaremos eu e o André Leite, nosso CIO. Para quem não me conhece, eu sou a diretora aqui do segmento de investimentos, soluções de investimentos, né, que é a nossa área, que a gente fala de construção de portfólio para os clientes institucionais. O André é nosso CIO, tem mais de 27 anos de experiência, entende muito de mercado, de cenário, e já tem a serenidade de quem já passou por muitas crises e muitos momentos parecidos com esse, para ajudar a compor a nossa visão. Então, o tema hoje, né, eu já vou colocar aqui a apresentação, são as perspectivas de mercado e políticas de investimento de 2025. A nossa ideia, né, é sempre trazer esse olhar na visão do alocador. Então, o que que é o alocador, né? É o nosso parceiro das áreas de investimento. É como se a gente sentasse lado a lado com vocês e estruturasse o que, na nossa visão, é uma carteira mais adequada para atingir os objetivos de retorno do passivo, de tolerância a risco de perfis, sabendo que cada fundação é uma fundação, todos têm as suas particularidades, seus desafios, suas enormes demandas internas. Mas deixamos aqui a nossa contribuição e nosso olhar. Então, vamos testar, colocar aqui a apresentação. Deixa eu ver se eu consigo colocar de um modo que a gente não seja interrompido. Acho que sim. Aprendi recentemente um jeito melhor de compartilhar. Acho que agora sim. Estão todos vendo a minha tela? Acredito que sim. Sim, Vamos dar início, então, à nossa apresentação. Primeiro, não dá para falar sobre perspectivas, né, se a gente não falar um pouquinho ou bastante sobre o cenário, sobre o ambiente que a gente está vivendo agora. Mas é importante sempre lembrar, né, que o que a gente discute nesse momento, ele não é uma pedra fundamental, né? A gente vai provavelmente em fevereiro já estar visando um cenário totalmente diferente disso. Então, vou começar já passando a palavra para você, André, para dar o pano de fundo do que a gente está vivendo aqui nesse cenário macro, e depois a gente vai juntos construindo aqui nossas premissas. Obrigado, Francisca. Bom dia a todos, né? Já estamos vendo aqui quase 200 pessoas participando, né? Com enorme satisfação que a TAG, enfim, recebe vocês e agradece a presença aí de todos vocês para mais um Smart Summit, né? Não tem como a gente falar, né, de política de investimento, a gente fazer um planejamento da nossa carteira ou daquilo que deveria ser o norte das nossas carteiras de investimento, sem fazer um contexto de cenário, sem fazer um contexto de cenário Brasil, sem fazer um contexto de macroeconomia Brasil. Então, nós começaremos por isso, né, para termos o contexto, e isso vai ser a base do que nós apresentaremos depois na nossa visão, né, de uma política de investimentos vencedora ou defensiva, né, para o ano de 2025. Né? Primeiramente, né, começar com um conceito básico de economia, né, que ele meio que se transfere para o que a gente está vendo, para o que a gente está vivendo. Né? Tudo que é muito escasso em economia, o valor aumenta. E o contrário também é verdade. Tudo aquilo que é abundante, tudo aquilo que você tem em excesso, o valor ele se reduz. Né? E por que isso é importante? Para a gente entender que as movimentações, né, que a nossa política econômica, que o nosso governo ele faz na nossa base monetária, isso traz implicações, né, desculpe, para o preço dos ativos. Né? Começando pelo momento que nós estamos hoje. Né? A gente tem um modelo fiscal que é claramente insustentável no médio prazo. Né? Eu diria que o mercado está trazendo isso para o curto prazo, embora nós não vejamos perigo, né, de acidentes fiscais nos próximos 2 anos, né? Mas a gente tem um cenário que, possivelmente começando ali em 2027, indo até 2029, a gente vai ter algum momento da verdade em relação à questão fiscal. E o mercado, naturalmente, está trazendo isso já a valor presente, está se antecipando a um problema inevitável que está contratado. Né?
O que nós temos, né, que o modelo hoje ele é insustentável, né? O endividamento do Brasil hoje em relação ao PIB é um endividamento de 80% do PIB. O serviço, né, a conta, né, de juros mais o primário desse PIB é perto de 9% do PIB, ou seja, a gente deve 80%, a gente está pagando, né, de serviço disso 9%, para uma base de produção, para uma base de PIB que é 100. Né? Então, se você traz isso para o seu contexto familiar, se traz isso para o seu contexto do orçamento doméstico, é exatamente isso. É uma família que ela faz uma renda anual de 100, ela deve 80, né? E ela está pagando aí 9 todo ano aí como despesa financeira. Né? Isso, naturalmente, né, leva a uma trajetória dessa dívida PIB, uma trajetória que é insustentável, uma trajetória que hoje, no atual ritmo que a gente está, esse número vai crescendo de 3 a 4 pontos percentuais por ano. Então, a gente está com 80, ano que vem a gente vai para 83, 84 e assim sucessivamente. Né? Muita gente fala, mas os Estados Unidos hoje tem uma dívida PIB de 120% do PIB, a Europa tem uma dívida de, dependendo do país, como a Itália, até 150% do PIB, o Japão tem uma dívida PIB de mais de 200% do PIB. Só que tem uma diferença grande, né, entre esses países e o Brasil, que é um país emergente. Né? Esses países eles emitem, né, moedas consideradas moedas de reserva. A gente não tem esse privilégio. Então, normalmente, quando você está falando de um mercado emergente, quando o endividamento bate ali os 80% do PIB, começa a acender um sinal amarelo, né, entre os agentes do mercado. E, naturalmente, quando você vai se aproximando do 90%, eu acho que dá para a gente falar que já é um patamar de crise. Né? Então, a analogia que a gente faz com o Brasil hoje, né, o Brasil é como se fosse essa figura que vocês estão vendo aí, né, um elefantinho, né, fazendo um slackline. Naturalmente, o elefante não é conhecido por ser o animal, né, da natureza com mais equilíbrio ou com mais agilidade, né? Então você tem um elefante ali atravessando, né, uma corda bem fina, vindo na direção dele tem o que a gente chama de onda vermelha, né, que é essa mudança bem significativa de política econômica que a gente está começando a assistir nos Estados Unidos, né, com o próximo governo Trump tendo ele feito maioria nas duas casas, no Senado e na Câmara dos Deputados. Isso vai trazer algumas implicações para o Brasil e para mercados emergentes que tornam, né, o nosso ambiente de contorno, tornam a nossa vida um pouco mais difícil, principalmente pela questão do dólar forte. Tá? Então, assim, nós temos dois lados, né, que o Brasil pode escolher traçar. Né? A gente tem um lado que é o lado virtuoso, que é o ajuste constitucional do orçamento, né? Você fazer a famosa consolidação fiscal. O Brasil, né, tem o histórico de ser aquele país que sempre vai até a pontinha do abismo, mas não pula. Né? Então, até por conta desse histórico, né, a gente demora, mas acaba fazendo aquilo que é correto. A gente entende que esse cenário é o cenário de maior probabilidade. Né? Porém, a gente não pode naturalmente esquecer, né, e deixar de considerar, deixar de fatorar o que seria um cenário mais difícil. Né? Ou seja, o lado vicioso, ou seja, o elefante pulando para o lado errado, é o que a gente chama da solução Turquia, é aquilo que a Argentina fez durante muito tempo, que é quando você perde a habilidade de você fazer uma consolidação fiscal, né? E o que você acaba fazendo em relação à dívida PIB? Como é que você controla a dívida PIB? A única saída, a única solução que sobra, você deixa a inflação comer a dívida pública. Naturalmente, isso tem algumas consequências nefastas, né? Uma delas, naturalmente, é a desvalorização cambial. Um país que entra nessa trajetória, você assiste uma desvalorização cambial. E do ponto de vista social, né, é muito ruim. Né? Você traz uma questão aí, você aumenta ainda mais, né, um problema que o Brasil já tem, que é o problema aí da desigualdade social, da desigualdade de renda. Né? Esse cenário, naturalmente, é um cenário de menor probabilidade. A gente atribui de maneira bem empírica mesmo, uma chance de 20%, mas é interessante a gente saber que esse cenário existe, né? E como é que a gente defende, como é que a gente se defende nos dois casos, né? Uma coisa importante falar que os cenários são lentos, a gente não está falando de nada que vai se definir no mês que vem, a gente está falando de uma trajetória aí dos próximos 4 anos, possivelmente. E uma coisa para a gente ver, detectar, né? Que você
está se comentando agora de um pacote fiscal, né? O mercado, na verdade, espera já há mais de 30 dias um pacote fiscal que foi prometido para depois das eleições. O número que tem sido ventilado aí é uma economia de 70 bi, sendo 30 bi no primeiro ano, 40 bi no segundo ano, alguma coisa do gênero, né? Porém, um bode que não foi tirado da sala ainda é a questão da isenção do imposto de renda para quem ganha R$ 5.000, né? Hoje, né, se você muda a tabela de imposto de renda, a gente prevê que isso vai provocar um gasto fiscal, um aumento de despesa do governo da ordem de quase 100 bilhões de reais por ano. Então, a gente está falando de fazer muito esforço para economizar, com muita sorte, 70 bi, mas se sair essa história mesmo do imposto de renda, né, que é uma promessa de campanha do governo Lula, isso meio que vai jogar fora todo o esforço que está sendo feito. Eu peço para a Francisca colocar o próximo slide, por favor. Tá. E esse seria o fluxograma, né, do que está acontecendo com o Brasil hoje, né? A gente, ao contrário do governo Dilma, né, que a Dilma partiu de uma dívida PIB de 45%, 50%. A gente parte de uma dívida PIB alta, né, a casa aí dos 75%, 80%. Em cima disso, a gente está produzindo um déficit nominal alto, sempre lembrando, né, que o governo adora falar de primário, né? Só que o primário ele conta só um pedacinho pequeno da história. A gente tem que olhar sempre para o nominal. O nominal que é dinheiro, dinheiro com dinheiro. Não importa se a despesa que você tem ela vem de um déficit primário, né, que é receita menos despesa, ou se essa despesa que você tem nada mais é do que uma conta de juros, né? É o juro do cheque especial. O que importa é que o déficit está rodando hoje em 9% do PIB, é muita coisa. E quando você está rodando um déficit dessa magnitude, você está transferindo esse dinheiro do governo para a sociedade. E isso naturalmente gera inflação. No momento que isso gera inflação, o Banco Central ele tem que seguir o manual, né, tem que seguir o livro-texto. E o que esse livro-texto fala? Bem, temos que subir taxa de juros. Normalmente, o que também diz o livro-texto? Quando você sobe taxa de juros, você deveria, né, poderia ter uma reancoragem de expectativas, os agentes esperariam que a inflação vai cair, como essas expectativas são um componente importante dentro do nosso regime, né, que é o regime de inflation target, né, de metas de inflação, você reancorando as expectativas, você coloca de novo a trajetória da inflação na direção correta. Só que nas duas últimas reuniões do Copom que nós tivemos, você teve justamente o contrário dessa ancoragem de expectativas. O BC subiu taxa de juros, o Banco Central falou grosso, o Banco Central prometeu um ciclo de aumento de taxa de juros e, na verdade, você teve as expectativas sendo desancoradas, que a gente vai mostrar daqui a pouco no próximo gráfico. Então, quando você está nesse momento que a gente está agora, né, essas expectativas sendo desancoradas, você tem dois caminhos para você seguir, né? Um caminho, né, que é o caminho virtuoso, que é você resolver o problema fiscal, e no caso do Brasil, resolver o problema fiscal passa por ajustes constitucionais, lembrando que da despesa do governo, 96% é carimbada, a Constituição carimba, você não pode fazer nada, o governo só tem 4% ali da despesa para poder alocar do jeito que ele acha melhor. E o outro caminho, né, que é o caminho nefasto, é o caminho negativo, é você jogar a toalha e você começar a reduzir juros ou trabalhar com os juros parados enquanto a inflação sobe, ou seja, o seu juro real começa a cair. Né? Países como Turquia, países como Argentina trabalharam muito tempo com juro real zero ou até mesmo juro real negativo durante um tempo, né, para permitir esse ajuste do endividamento. Né? Pulando para o próximo slide, a gente mostra alguns gráficos que são interessantes. Né? Começando pelo gráfico da esquerda, né? É o gráfico que ele mostra nessa linha vinho, né? Essa linha Bordeaux, a variação anual da base monetária, ou seja, o dinheiro todo, o M4, o dinheiro todo que está circulando pelo país. Vocês notem que na pandemia você teve um crescimento abrupto desse M4, e foi justo, foi razoável. A gente estava enfrentando uma situação de emergência sanitária, uma situação de guerra, as pessoas em casa. Você realmente tinha que fazer aquilo para tocar a vida, né? Para que a gente passasse por aquele problema da melhor forma possível. Só que, lembrando da primeira coisa que eu falei no comecinho da apresentação, quando você aumenta muito
a quantidade de qualquer coisa, o valor dessa coisa se reduz. E foi exatamente o que aconteceu. O governo, para poder socorrer as pessoas na pandemia, aumentou grandemente a base monetária, ato contínuo, né? Na nossa linha azul clara, o dólar real sobe, né? A moeda perde valor, né? Você aumentou a quantidade de moeda, naturalmente a moeda perde valor. E, na sequência, né, a sequência desse processo é a linha verde, que é a inflação subindo. Né? Então, não tem almoço grátis. Né? Quando você cria dinheiro, né? Quando você literalmente roda ali a impressora para fabricar dinheiro, né? É um dinheiro que não existe, né? Quando você está criando moeda e colocando essa moeda em circulação, você naturalmente vai desvalorizar a moeda e você vai aumentar a inflação. Né? Como a gente sabe, né? Inflação é eminentemente um problema monetário. Né? E olhando mais recentemente, né, eu falei ali de 2020, que é o meio do gráfico, se você olha já mais os últimos meses, você olhando ali para a linha Bordeaux, você nota de novo, né, que novamente a base monetária voltou a crescer, voltou a ter uma aceleração. Não é à toa que a linha azul, que é o câmbio, acompanha. Né? A base monetária voltou a crescer, o câmbio voltou a desvalorizar. O gráfico da direita mostra essa nossa conta, né, que é o déficit nominal em percentual do PIB. Vocês veem ali que em 2020 você teve um grande salto por conta da pandemia. Você depois teve uma consolidação fiscal, que o ministro Paulo Guedes fez na época, e depois você voltou a acelerar. Voltou a acelerar por conta dos gastos do governo Bolsonaro em 2022, ele tentando a reeleição, ele não respeitou o fiscal, e o governo Lula, né, quando assumiu o seu mandato ali em 2023, a famosa PEC da transição, ele, em vez de arrumar a casa para começar o governo com a casa arrumada, ele falou: não, eu vou gastar também. Então, a gente teve, na verdade, 3 assassinatos fiscais. Né? O primeiro, a pandemia, que foi um assassinato fiscal justificável. Teve o segundo assassinato, que foi o Bolsonaro tentando se reeleger, não foi justificável. E você teve um terceiro assassinato fiscal, que foi o governo Lula começando o governo com a casa desarrumada. Né? E com isso a gente percebe, né, que não tem espectro político. Né? Não importa se o governo no Brasil é de direita ou de esquerda, o fato é, o governo brasileiro gosta de gastar. Então, até para separar essa questão de uma questão mais política. E o último gráfico, né, que é o gráfico que ele mostra para a gente que a gente possivelmente, né, talvez estejamos entrando naquilo que os economistas chamam de dominância fiscal. Vocês veem ali na penúltima reunião do Copom, a linha vinho, né, a expectativa de inflação. Aquilo ali é inflação implícita para 2 anos. Ela saiu de 5,30, ela foi para perto de 6. Né? E a mesma coisa com o câmbio, que é a linha laranja embaixo. O câmbio veio de 5,40, 5,43 que ele estava na época, ele foi agora para os 5,80 que a gente está agora. Ou seja, você, em vez de ancorar a expectativa, você desancorou a expectativa. E por que os economistas chamam isso de dominância fiscal? Dominância fiscal porque a política monetária, ou seja, o Banco Central, ele deixa de ser importante, né? Ele deixa de ser importante e ele passa para o banco do carona. Quem é que assume o banco do motorista? É a política fiscal. Por isso que tem esse nome dominância fiscal, porque o momento que o Brasil está agora, o Banco Central é absolutamente irrelevante. Né? Eu diria que até pela composição da dívida, que a gente vai falar daqui a pouco, até pela composição da dívida, isso piora a situação. Então, dominância fiscal é isso. É o Brasil, né, o país, né, a economia inteiramente à mercê da sua política fiscal. Indo para o próximo slide, isso, a gente vai falar um pouquinho sobre a dívida pública, né? E por que esse assunto que parece que é meio técnico, né? Por que esse assunto é importante, né? Primeiro, né? Porque os senhores, né? Que são representantes dos fundos de pensão, né? Tanto de as previdências públicas quanto as previdências privadas, vocês naturalmente são detentores, né? De uma parcela significativa da dívida pública federal. Grande parte da carteira de vocês são títulos públicos, né? Então é interessante a gente entender o que está acontecendo, né, com essa composição da dívida pública, da dívida mobiliária federal. Né? O primeiro ponto que eu quero frisar, que isso é uma coisa que as pessoas sempre perguntam: quando você perde o controle do fiscal, tem chance de ter um calote da dívida interna?
Eu diria que não. Eu acho que essa chance é muito baixa, é remota, por alguns motivos. Primeiro, né, que somente 10% da dívida interna está na mão do investidor estrangeiro. Então, você dá um calote significa que você vai estar dando um tiro na sua própria população, no seu próprio poupador. Você vai dar um tiro no sistema financeiro, você vai dar um tiro nas entidades de previdência, você vai dar um tiro nos poupadores, e naturalmente não é interesse do governo, né, fazer isso. O último governo que tentou fazer isso, né, ele teve um final político bastante trágico, né, que foi o governo Fernando Collor de Mello, que com aquele congelamento, né, aquele limite dos 50 mil cruzados, ou cruzados novos, na época eu não lembro o que, que era, ele quando colocou aquele limite e ele congelou todo o resto, as pessoas não conseguiam pegar tudo que elas tinham acima disso, aquilo ali nada mais foi do que um calote, né, em relação à questão da dívida pública naquela época. Então, aquilo naturalmente gerou muita revolta, o país entrou numa recessão muito grande, o cara acabou sendo empichado. Então, a nossa resposta para isso é não, o Brasil ou qualquer outro país nessa situação não dará calote na dívida interna, até porque, falando português bem claro, isso é burrice. Você dar calote na dívida interna não é do melhor interesse do próprio governo. Né? O que os governos fazem nessa situação? Eles apenas deixam a inflação subir. A inflação, como nós sabemos, não deixa de ser um calote também. Né? Você está perdendo o poder de compra, a sua renda real, né? A sua poupança em termos reais está perdendo valor, só que é aquilo que a gente chama de um calote disfarçado, um calote branco. E indo agora para a questão da dívida pública, né? Esse gráfico da direita em cima, você tem a composição da dívida pública federal por indexador. Né? A barrinha laranja é a dívida pós-fixada, né? É a dívida que está ali atrelada à Selic, né? É a nossa querida LFT. Vocês podem ver que há 10 anos atrás, essa dívida selicada, essa dívida pós, representava ali 15% do estoque total da dívida. Hoje, 10 anos depois, especialmente nos últimos tempos, com essa desancoragem de expectativas, o mercado não está mais querendo pré-fixado, o mercado não está mais querendo o título IPCA. O que está acontecendo? A participação da dívida pós-fixada saiu de 15% e nós estamos perto de 50%. E o que acontece quando você tem uma dívida que 50% dela, e crescendo, é pós-fixada? Você tem que a política monetária ela tem um efeito inverso. Quando você tem uma dívida que é 100%, vamos supor que você tem uma dívida que fosse 100% pré-fixada, 100% compostas por LTNs, né? Fazer um exercício. Se você sobe taxa de juros, os papéis pré-fixados eles perdem valor. Então, você subindo taxa de juros numa dívida pré-fixada, você está retirando riqueza da sociedade, ou seja, você está ajudando no combate da inflação. As pessoas, a sociedade vai ficar mais pobre, ficando mais pobre gasta menos e isso ajuda a segurar a inflação. Quando você está com 50% da dívida pós-fixada, que é o que está acontecendo agora, o efeito é justamente o oposto. Quando o Banco Central aumenta a taxa de juros, você está colocando dinheiro no bolso da sociedade, você está colocando dinheiro no bolso das pessoas. Então, em vez de você ter um efeito pobreza numa dívida pré-fixada, numa dívida pós-fixada você tem um efeito riqueza, o que coloca mais gasolina na inflação. Por isso que a gente diz que nesse estágio que nós estamos, Banco Central subir taxa de juros não resolve a questão da inflação e, no limite, até piora, por conta dessa questão do nosso endividamento que está 50% pós-fixado e aumentando a cada dia que passa. E outra coisa importante da dívida interna nossa, que o prazo médio dela vem sendo reduzido, ou seja, hoje, né, como é que está a foto hoje? A cada 12 meses, a gente tem que rolar 20% da nossa dívida. A cada 12 meses, a gente tem que o Banco Central tem que fazer leilões da dívida que está vencendo. Se você ficar 12 meses, né, nessa crise de credibilidade que nós estamos hoje, né, que hoje o que acontece hoje é uma enorme crise de credibilidade em relação às perspectivas fiscais do Estado brasileiro. Quando você está pegando durante 12 meses e rolando 20% dessa dívida e você não consegue colocar papel pré-fixado ou papéis de inflação, você, no limite, você está aumentando 20% da dívida, você está aumentando isso por pós-fixado. Ou seja, é uma situação
um pouco de bola de neve, né? A situação que o Brasil está, né, só para finalizar a minha parte e deixar a Francisca entrar na política de investimento, a situação que o Brasil está é uma situação de difícil solução, é uma situação impossível de sair? Não, não é. O Brasil já teve, em outros momentos, as suas dificuldades fiscais. É uma situação que exige, no caso, algum sacrifício político, né? Porque medidas, né, que são tidas como antipáticas pela população terão que ser tomadas, né? No caso, você tem que cortar benefícios, você tem que fazer uma nova reforma da Previdência, que é um problema que tá chegando no horizonte. Você tem que pegar, por exemplo, a questão empresarial, né? Os benefícios que você dá para os empresários, né? Você tem que cortar esses benefícios, ou seja, você tem que contrariar uma série de grupos de interesse, né? Tecnicamente, não é uma solução difícil, porém, politicamente, ela exige sacrifício. Tá? E esse é exatamente o momento que a gente está hoje, né? Então, com esse pano de fundo, né? Eu diria para vocês que o Plano Real tem 30 anos, o Plano Real esse ano completou 30 anos. Eu acho que é prematuro você dizer que o Plano Real está acabando, né? Afinal de contas, o nosso cenário ainda é um cenário construtivo, mas nesses 30 anos, talvez nós estejamos vivendo agora, talvez o momento mais perigoso, o momento de maior risco, né? Para a continuidade do Plano Real como a gente conhece, né? Então, isso posto, agora eu passo a palavra para a Francisca para a gente falar um pouquinho de política de investimento, como é que a gente se defende nesse cenário que está longe de ser um cenário tranquilo. É, vamos juntos, André. Que exercício a gente faz, pessoal, para refletir, assim? Primeiro, eu, com autorização desse excelente gráfico do Benítez, né? Eu acho que talvez vocês já tenham visto na apresentação deles, da Aditus, que fala sobre um pouco a inutilidade desse exercício que a gente faz, sendo muito franca, né? A gente começa aqui em setembro, outubro, discutindo as variáveis para o próximo ano, com expectativas que raramente encontram a realidade. A expectativa, né, aqui na referência da Aditus, é uma média do mercado através da pesquisa Focus, a realidade é o que aconteceu naquele ano. A gente vê disparidades como esperar uma Selic de 8 acabar com 4,5, mesmo que a inflação tenha ficado em linha. Esperar depois que fosse 4,5 foi até 2. Aqui nesse caso a inflação já acelerou um pouco mais do que o esperado, né? Já foi uma das primeiras vezes aqui que a gente, né, ficou um pouquinho acima do que deveria. E aí tem a inversão de juros a partir de 2020, tudo bem, a gente entende, né? Com a pandemia tem muita diferença mesmo, mas vejam o IPCA descola totalmente. Então, e assim vai ano a ano. O que a gente percebe, né? Primeiro que o mercado ele demora para adaptar mudanças de expectativas, mas também que é muito difícil prever, né? Se a gente olhar aqui, o André que mandou esse quadro também, as expectativas para o ano de 2024 para S&P 500 variavam de 4.200 a 5.100. Então, a gente sabe que não vai acertar o cenário. Se tem uma coisa que a gente sabe é que as nossas perspectivas não vão ser o que a gente está prevendo. Então, como a gente pode, né, construir a nossa política, construir a nossa carteira sem ser nos baseando inteiramente nisso? Primeiro, né, o que nós na TAG gostamos de fazer, o que a gente acredita, qual que é a forma, como é que é a nossa oscilação, né? O pessoal já está falando aqui que a gente já está acima da inflação, da meta da inflação desse ano, né? Da máxima da banda, na verdade. A gente, para tomar uma decisão de investimentos, o ponto mais importante é você conseguir enxergar os cenários com clareza à sua frente. Primeiro, o ser humano tem a tentativa ou a tentação de se auto-enganar e ser mais otimista, né? Então, a gente escuta o André falar toda vez daquela, não, não é possível, não é bem assim, veja bem, vai dar tudo certo no final, não sabemos bem como, etc. Mas a gente tem que ter muita clareza do cenário base. Segundo, você tem que trabalhar com uma gama de opções e construir um portfólio. Esse é o ponto principal que a gente vem falando, acho que aí desde o começo de meio de 22, durante 23 inteiro, aliás, meio de 23, depois dessa crise, durante 24 inteiro a gente vem falando e vai trabalhando dessa forma. Para construir cenários, você precisa ter um cenário que vá bem no seu cenário base. Se você der a sorte desse ano, né, acertar essa conjuntura, como a gente está falando, essa carteira vai ser boa, mas que ela não saia muito machucada se você
andar por essa banda, né? Se você não ficar no seu cenário base, você ficar mais para o pessimista ou até mais para o otimista. Então, construir portfólios tem que ser esse exercício onde a gente olha para o que está acontecendo, precifica muito bem essa realidade, o mais próximo possível essa realidade, sem as vendas nos olhos, mas olha para o portfólio com a consciência e a humildade que muito provavelmente você não vai acertar, né, o olho da mosca das provisões. Então, a gente começa com o exercício do nosso economista, o Lívio Ribeiro. Quem não ouviu falar dele, né, a gente fala bastante, porque ele é realmente um pesquisador de alma, ele é um pesquisador do Instituto Brasileiro de Economia muito profundo, sai do eixo aqui Faria Lima, então ele traz uma visão também menos enviesada e muito pautada em modelos, ele roda os modelos dele, roda modelos que reproduzem o modelo do Banco Central, etc. Mas depois também traz o nosso feeling em relação a essas projeções e ao mercado, para que a gente se posicione de uma forma mais assertiva. Então, hoje a gente vai ter à tarde a nossa atualização desses números com ele, né? Um mês depois, a gente se encontra mensalmente. Sabemos que já tem um viés de alta aqui para a Selic, assim como o mercado também já vem projetando uma Selic mais alta, mas com base nisso a gente não se apega e vai olhar diversos contextos econômicos. Então, o primeiro ponto, por exemplo, que o mercado tem errado consistentemente é o PIB. Né? A gente tem um PIB projetado aqui para 2025 de 2, a gente começou projetando 2024 mais próximo de 1, né, e depois a gente chegou para cá. E aí, tem surpreendido positivamente ano a ano. Outra coisa que sempre surpreende, e aqui a gente está mantendo 2%, mas sabendo que a gente pode se surpreender, né? Então, nosso feeling é que provavelmente vai ser mais um ano que surpreenda, apesar de que a gente precisa desacelerar a economia e a gente vem trabalhando com juro real muito elevado, como a gente vai ver. Então, construindo cenários, né? Primeiro feeling que a gente tem que ter, né? Primeira visão que a gente tem que ter nessa clareza que a gente está conversando. O mercado consistentemente erra a projeção de inflação, em geral para baixo. Então, se a gente pegar a média histórica, que é o que era a expectativa e aqui é o que foi realizado, o mercado subestima os movimentos. Então, quando a inflação está acelerando, o mercado põe menos na conta, depois se surpreende, se lembrando que aqui tem um delay de 12 meses, né? O mercado projeta e depois vem o realizado. Mas a mesma coisa acontece quando a inflação está desacelerando, né? O mercado subestima esses movimentos, isso acontece com muita frequência. Na média, a gente tem um erro de praticamente 1 ponto percentual para baixo nessas previsões de inflação. Outro dado importante que a gente trabalha e analisa é que o modelo do Banco Central também tende a errar para baixo a inflação, né? Ele é muito benigno com alguns fatores, principalmente do fiscais. Então, a gente olha para isso, mas nós enxergamos que a gente está numa fase de desaceleração da economia, como a gente falou. Não necessariamente isso vai acontecer, mas isso é necessário. E nós estamos falando de um período de juro real muito elevado. O juro real desacelera a economia, ou seja, a diferença entre a Selic, que é a taxa básica de juros do governo, e a inflação é o que a gente chama de juro real. A gente está projetando algo aí na casa de 8% ao ano. A gente vai ver que poucas vezes na história a gente ficou. Então, o primeiro efeito é, dessa vez optamos por ser, né, mais talvez pé no chão na nossa visão, não jogar o 0,9 em cima, e a gente acredita que o mercado também está subestimando esses efeitos, então vamos projetar aqui 4% de inflação. Que exercícios são esses? Lembrando que a gente está construindo uma gama de cenários e não tentando acertar o olho da mosca. Por que a gente parte disso? Segundo o modelo do nosso economista, se a gente chegar a uma Selic de 12,5, a gente desacelera a inflação. Lá em junho 26, lembrando que agora, né, o regime de metas de inflação olha 18 meses à frente, a meta contínua e não mais ano calendário, né? Então você tem que ter médias móveis dentro da banda. E aí a gente desacelera, a inflação chegando a 3,9. André, você me interrompe e me complemente a qualquer momento, tá? Pode me parar. Mas a nossa visão é,
a meta de inflação de 3% para o Brasil, que é o que a gente tem a partir do próximo ano, que é um pouco irrealista. A gente está falando de uma meta de inflação de 2 nos Estados Unidos, 2,5 na Europa, e a gente aqui, nossa República das Bananas, historicamente com inflação muito alta, querendo chegar a 3. E lembrando que naquele gráfico a gente vê que praticamente nunca ficou nem perto de 3, raramente abaixo de 4. Então, buscar a qualquer custo essa inflação de 3 é que é um erro no momento, né? O próprio André colocou que a saída mais fácil do modelo pessimista é via porta de inflação. Qual que é o problema, Ana? A gente não pode não perseguir essa meta, senão a gente desancora, ou seja, o Banco Central perde totalmente a credibilidade, e aí, de fato, a gente entra nesse cenário em que as políticas públicas perdem a sua valia, né? Perdem aí todo o efeito que ela possa ter. Então, na nossa visão, se o Banco Central chegar aí, o cupom, né, da política monetária, chegar a Selic a 12,5, a inflação inverter uma trajetória de alta para uma trajetória de queda, ficando abaixo dos 4% aí a partir de 26, já seria o suficiente como dose do remédio. Lembrando aqui que isso a gente está falando de um cenário base, e hoje a maior parte do mercado já projeta uma Selic acima de 13, 13,25, 13,5 alguns. Por quê? Porque, de fato, pelo próprio modelo do nosso economista, se você quiser chegar a 3% de inflação lá em 2016, você tem que ter uma Selic de 15%. E é muito difícil a gente ajustar o discurso para que o mercado aceite que a inflação não vai exatamente convergir para a meta e, ao mesmo tempo, não, né, chute o pau da barraca e ponha tudo a perder. É um enorme desafio para o Banco Central esse ano. Então, o que, que a gente faz? Esse é meu cenário pessimista, né, o meu cenário de estresse, ou seja, se as coisas derem errado, a gente sabe até onde a Selic tem que ir, até esses 15%. No cenário base, a gente opta por esse 12,5, talvez com leve viés de alta aqui, dependendo do comportamento da inflação, a gente tem um cenário pessimista no meio do caminho. E como é que a gente trabalha com as expectativas de inflação? A mesma coisa que a gente comentou agora. Nossa inflação base é de 4, porém, se a gente pegar o que é inflação embutida na curva de juros dos títulos indexados à inflação, que são as NTNBs, o que, que é isso? Né? Eu pego quanto está o pré-fixado, que é a expectativa para a taxa Selic daqui a 2 anos, tiro quanto eu estou negociando de títulos indexados à inflação, e a diferença entre essas duas coisas tem que ser a inflação. Já está na casa de 6%. Isso mostra que as expectativas já estão desancoradas, ou seja, o mercado está tendo muita dificuldade em acreditar que o governo vai conseguir trazer essa inflação para o centro da meta de 3%. A gente vê aqui diversas medidas diferentes e elas caminhando aqui muito mais para uma coisa entre 4, 4,5, assim por diante, sendo que o mercado mesmo, que é isso aqui, está falando de 6%. Então, o que, que a gente faz? 6% é esse cenário pessimista, ou cenário de estresse, onde a minha inflação vai para o 6, eu vou para a minha Selic lá para 15, muito parecido com o cenário de crise recente que a gente viveu no período de 14, 15 e 16. Lembrando que essa é a pior recessão da história brasileira, pior do que a crise de 2008, pior do que a crise do café, inclusive. Foram 11 trimestres seguidos de PIB negativo. Pode falar, André. O Amaury, né, fez uma pergunta aqui no chat, né? Ah, não. Eu vou reproduzir a pergunta dele, né? O André acabou de falar que o BC elevando taxa de juros impacta muito menos na inflação. E agora está sendo dito, né, que usando os juros para dizer que a inflação vai ser 4% em 2025. Aí ele pergunta essa aparente contradição, né, do que está sendo previsto e o que está sendo falado. Bem, a minha resposta, né, para ele, e que eu creio que possa ser uma dúvida de muitos, né, que essa visão de uma inflação de 4% é uma visão do Boletim Focus e é uma visão do nosso economista, ou seja, uma visão que está mais na classe dos economistas. Quando você olha para a visão de mercado, né, que a Francisca acabou de mostrar, a inflação embutida nas NTNBs, que a gente chama de inflação implícita, isso já está perto de 6. Ou seja, você tem uma divergência muito grande, né, entre o que a teoria está falando, entre o que a academia está falando e aquilo que é a prática, aquilo que as mesas estão dizendo para a gente, né, que é uma inflação mais perto de 6% do que mais perto de 4%.
e essa aparente dicotomia, né, Amaury, isso é normal nesses momentos de alta volatilidade, de alta incerteza, que é o que a gente está vivendo agora. Então, assim, isso até exemplifica, né? O fato da gente estar vivendo né, com essa alta incerteza, com essa alta volatilidade, isso fica expresso até nessas divergências de opinião, né? O fato é que, como a composição da dívida tem piorado, aquilo que eu comentei, você tem uma dívida hoje que metade dela é pós-fixada, é fato que a política monetária ela vem perdendo potência. Você precisa de mais juros para poder fazer o mesmo trabalho, porque quando você está aumentando a taxa de juros, para metade da dívida você está colocando dinheiro no bolso da pessoa e não está tirando dinheiro do bolso da pessoa, tá? Mas essas divergências aí são absolutamente normais, né, e até esperadas nesses momentos aí de alta volatilidade. É isso. É. E complementando, isso fica explícito no nosso peso entre um cenário base e um cenário pessimista. Então, o que está acontecendo nesse momento, né? Primeiro, acho que a gente entende que esse período vai ser o período onde o governo precisa fazer as maldades, né? A gente não sabe se isso vai dar certo, a gente não sabe se a gente realmente vai conseguir fazer alguma entrega do fiscal para coisa, o barco não o trem não descarrilhar, ou se não, né? Se o governo vai tentar fazer alguma coisa, não vai ser suficiente e o trem descarrilha. Então, acho que essa pergunta é excelente para a gente entender exatamente isso. A gente tem um cenário base, onde a inflação não desancora de vez, onde o trailer não descarrilha, com uma probabilidade muito próxima ao que seria um cenário pessimista, onde o trem descarrilha, que a gente está falando do trem descarrilha claramente sobre ancorar o fiscal. Também é importante notar que uma coisa 25, né, o começo de 25, que é onde a gente consegue ter alguma previsibilidade, e outra coisa é o que a gente está falando de 25, 26, que o André também comentou no começo, que é para onde a gente está indo, né? Eu posso ter um trem que descarrilha, perde de vez o controle, e eu posso ter um trem que está indo para a parede, bater no muro lá na frente, porque não consegue colocar realmente as coisas sob controle, mas isso vai acontecendo mais lentamente através desses pontos de saída. Nesse momento, quando a gente olha para a economia real, olha a dinâmica da inflação e principalmente olha a bomba que a gente está tomando de antibiótico, que é o juro real extremamente elevado em cima da economia, a princípio, né, o trem não tem, porque, aliás, né, não é que o trem não tem, né, a gente está atribuindo uma probabilidade aqui muito próxima entre a inflação desancorar de vez e a gente ter que subir a Selic lá para 15, ou, se não acontecer isso, a dose do antibiótico, que é a Selic alta de 12,5, é o suficiente para a inflação ir voltando para a meta lentamente. Assim como a gente tem visto no mundo todo, lembrando que esse cenário também acontece no mundo todo, nos Estados Unidos, inclusive, vem acontecendo já há alguns anos. O que que a gente queria mostrar com esse gráfico, né? Como referência de cenário de estresse, a parte boa da gente ter aí 20 anos de histórico muito complexos, né? A gente tem crise de 2008, tem uma pandemia, e principalmente tem essa hipercrise aqui de 14, 15, 16, é que nos dá referência de onde a gente pode chegar. Qual é o período, me desculpem, não tem outra forma de eu chamar essa crise, do período era a Dilma, né, que é durante o pré-impeachment da Dilma, é que a inflação lá estava extremamente elevada. Então a gente já falou, né, que saímos de uma dívida PIB mais baixa naquela época, a gente está num período de muito estresse agora, porém a inflação lá chegou a bater 10%. Ainda que as implícitas, né, ou seja, o que o mercado está colocando, que é 6%, é bastante estressante, esteja alto, a gente ainda não tem esse cenário, que foi o que aconteceu aqui, de uma inflação na casa de 10%, e também tem outras questões que não corroboram que a gente esteja vivendo esse período de crise. Ainda assim, né, a Selic projetada está batendo lá no 13,70, aqui é a curva atual, ou seja, né, de novo, o mercado já projetando a necessidade de ter que subir a Selic para praticamente 14% aí no finalzinho de 25, sem cortes durante esse horizonte. Eu só vou ter cortes lá para 2026. Então, isso é o que está na curva hoje. Vamos olhar outros períodos de tempo, de novo, sempre vamos estudar o cenário que a gente está trabalhando e construindo os nossos pilares, né? O cenário otimista, o cenário base, pessimista e de estresse. Primeiro, estresse, né? O pior momento da história recente, aí, ou seja, esses últimos 10 anos, foi dia 23 de setembro de 2015, auge do período pré-impeachment.
Ali, pasmem, o pré-longo chegou a 17%, né. Eu lembro que eu falei para tanta gente comprar, mas ninguém tinha coragem. Por quê? Porque a gente achava que ali, né, o trem realmente podia bater no muro, na parede, e a gente entrar num país, inclusive, com questões de solvência. A gente entende que está bastante longe desse cenário ainda, né, atualmente a curva, como a gente acabou de ver, chega ali a 14% e a Selic projetada a 14, não muito longe do que a gente tem aqui. Por outro lado, há um ano atrás, a gente tinha um pré de 10. Então, esse cenário aqui, que seria um cenário otimista, né, com uma Selic muito parecida, 11,75, onde ele acontece? Onde a inflação cede. Então, isso não quer dizer que a gente resolveu a nossa vida, que o Brasil virou Suíça, ele não vira Venezuela, mas também nunca vira Suíça. Mas exatamente há um ano atrás, a gente acreditava que a inflação estava sob controle. A inflação tem sido, ou talvez sempre seja, não por acaso, mas a gente vive um regime de metas de inflação, mas a variável que dita o ritmo da nossa economia em termos de políticas monetárias. Lembrando que o fiscal está on top of that, né? Está acima disso, está abafando, inclusive, a política monetária. E é isso que a gente quer fugir. Mas se a gente tem uma inflação cedendo, controlando, muito benigna, esse seria um cenário otimista, independente de eu não fazer reformas estruturais profundas. Se a gente tem uma inflação totalmente sob controle, difícil entender de onde viria isso, né? Tem que ter, ainda mais no ambiente global que a gente está vivendo, portanto, a gente atribui uma baixa probabilidade a esse cenário, mas é possível, é o que a gente entende que seria o cenário otimista, voltar exatamente para um ano atrás. E o pessimista, que é o meio do caminho entre o estresse e o otimista, não está muito longe do que a gente está vivendo hoje, pelo contrário, né? Nós estamos aqui num cenário equivalente ao pico recente, está vendo? A gente traça tracinhos aqui, tirando a crise de 2008 da conta, o pior momento que a gente viveu está muito parecido com o que a gente está vivendo hoje. Foi aqui há 2 anos atrás, nesse caso, exatamente pós-eleição do Lula, né, onde o mercado já projetava esse cenário. Então, aqui só para a gente olhar como seriam as curvas, aqui é onde a gente está vivendo hoje, já uma situação bem pior do que a curva de um mês atrás, e um cenário totalmente diferente de um ano atrás, né. Então, que é esse que a gente está falando de exatamente um ano atrás, que é novembro, melhorou bastante para dezembro. Esse era o cenário otimista que a gente tinha em dezembro, né, uma curva totalmente diferente do que a gente está vivendo agora. O pessimista está logo ali, né, o que a gente vê, ela já saía do patamar mais alto e acelerava muito aqui o crescimento, e o estresse, aí sim outra realidade, outros tempos, um cenário muito pior do que a gente está vivendo hoje, mas que é possível e a gente tem que viver sabendo que ele está ali na porta, né, o que que a gente faz em termos disso. Curiosamente, quando a gente olha para os títulos indexados à inflação, a gente está mais próximo do período de estresse do que quando a gente olha para o pré. E esse dado é muito relevante para a nossa visão por classe de ativos. Então, primeiro, né, quando a gente fechou essa apresentação aqui, estava muito parecido. O IMAB, que é o índice de preços, né, o índice dos títulos indexados à inflação, é uma cesta, ele tem mais ou menos um prazo médio de 6 anos, 6,5. Mais próximo para a gente considerar esse real, ou seja, curva de juro real, 7 anos, né, 7 years aqui, que é a forma como a gente mostra. Então, a curvinha azul, ela é a que melhor representa o pacote do IMAB. A curvinha laranja do IMAB 5+, a curvinha verde do IMAB 5. Então, esses 3 vértices explicam bem a nossa visão para a classe de títulos indexados à inflação. Então, primeiro ponto, né, enquanto no pré a gente está muito longe desse pior momento da crise da era Dilma, assim como quando a gente olha para a bolsa, para diversas classes de ativo, na NTNB a gente está relativamente próximos. Então, a gente está mais ou menos a 1 ponto percentual do pior momento que a gente teve nos últimos 10 anos. O que que significa isso, tá? O que que a gente está falando? No meu cenário de estresse, que é esse cenário possível, perco o controle da inflação, jogo a Selic lá para 15, sem estar uma curva reduzindo, né, uma curva que só sobe.
eu tenho ainda uma NTN-B indo a 7,90. Porque lembrando que neste cenário a inflação anda. Então, diferente do pré, que era 17, muito, muito longe do que é hoje, para eu caminhar para este cenário, eu tenho que ter perdido totalmente o controle da inflação. Então, as NTN-B sofrem menos do que o pré, sofrem menos do que a bolsa, sofrem menos do que outras classes de ativo. De todas as caixinhas que a gente está olhando, esse é o ativo que está mais próximo do seu pior cenário aqui, da nossa referência, que é essa crise. Então, o que que isso significa? Eu vou mostrar as contas, mas só para vocês terem essa referência. Um título de prazo médio de 7 anos, né, a duration, como a gente fala, de 7 anos, ele sofre a marcação no mercado de uma forma, né, aproximada, que é o meu prazo para o vencimento, 7 anos, vezes a minha variação de juros. Ou seja, 7 vezes 1%, eu perco na marcação a mercado 7% se a minha NTN-B sair daqui e vier para cá. O que que significa isso, né? Eu tenho um título que me paga inflação mais 7, eu vou comer esse 7% na marcação a mercado, caso eu vá para esse pior momento de estresse. Ou seja, no pior cenário, nunca sabemos, o céu é o limite, né, para qualquer cenário que a gente trabalhe, mas nessa construção que a gente está olhando, essa crise da era Dilma, como no meu cenário de estresse, a minha referência, a minha NTN-B renderia só inflação. Na verdade, fica até um pouquinho acima disso, porque a duration não é 7, é 6 anos, na verdade. Para o meu pessimista, vejam que todos os outros momentos que a gente está vivendo foram melhores do que esse. A curvinha laranja mostra que a nossa vida só foi pior em 2008, outro cenário, outro período de juros, e bem aqui no pico de estresse dessa crise aqui de 2015. Então, para as NTN-Bs, a gente entende que o nível de preços atual está bastante atrativo, além de uma série de vantagens dessa classe de ativo. A principal delas, saída pela Turquia, é uma saída inflacionária, isso que aconteceu na Argentina, na Turquia e diversos países. Portanto, a NTN-B, que paga inflação mais um juro real, sofre menos do que as outras classes de ativo. E outra, porque ela tem um prazo extremamente alinhado com os nossos objetivos, né? Eu tô vendo que tem perguntas e não tô conseguindo ver. Depois, André, você me ajuda aí ou qualquer coisa a gente volta para responder no final. Então, otimista, pessoal, chorem. No começo do ano, de novo, né, o cenário um ano atrás, a NTN-B estava em 5,20, a NTN-B que representa o IMAB. Fazendo a conta inversa, eu tenho 7% de marcação a mercado para cada 1 ponto percentual. Aqui a gente está falando que se voltar ao começo do ano, se as coisas desopilarem, né? Se a gente sair do cenário panela de pressão que a gente está hoje, só de marcação a mercado eu ganho 10% vindo das NTN-Bs. Então, aqui eu estou ganhando mais ou menos inflação mais 6, mais 10%. Se eu voltar, vou repetir, para o começo deste ano, se eu voltasse para como as coisas estavam em janeiro de 24, o ganho da NTN-B seria inflação mais 16%, um cenário extremamente otimista, e está logo ali, né? Parece que já faz tanto tempo que a gente NTN-B é 5,20, e essa era a realidade no começo do ano. Notem como cenário pessimista, né, que a gente elencou aqui como 2 anos atrás, logo após a eleição do Lula, ele é muito melhor do que a gente tem agora, a gente não considerou esses números para valer na conta. Falando um pouco agora do câmbio, né? O câmbio é um ativo muito difícil de prever, a gente não se atreve a isso, não é esse o objetivo, mas tem algumas tendências, né? Primeiro, o André já mostrou muito bem o descolamento do câmbio, aqui a gente está comparando o câmbio brasileiro com outras economias emergentes, né? E algumas aqui atreladas a commodities também, é o índice de commodities, assim como a relação, né, com o renminbi da China e o euro. Então, o que que a gente observa? Já faz um bom tempo que o Brasil descolou, mudou de patamar, né? Aquele mesmo gráfico que o André mostrou,
E agora, esse ano, a gente escolou de novo totalmente. Os outros países tinham chegado até nós, né? A gente não estava aqui mais tão patinho feio, mas esse ano o real é a moeda que de longe se desvaloriza mais. O que que a gente espera nesses momentos, né? Costuma ter um ajuste. Se a gente pegar a média móvel desse ano, a gente vê que a média móvel aqui, ou a média deste ano, tanto a média deste ano quanto a média de 200 dias, seria um dólar de 5,30. A gente pode esperar este dólar como uma reversão natural, se as coisas melhorarem um pouco. Isso mostra, né, que a gente tem essa métrica de média móvel de 200 dias. Ela costuma ter uma boa aderência, né, ela costuma representar bem o que a gente enxerga, ela seria um patamar menor, mas aqui a gente também optou por ser mais conservador, principalmente pelo contexto global, né? A primeira vez que a gente atualizou esse cenário 25, antes da eleição do Trump, a gente trabalhava com 5,30 como um patamar bem razoável. A gente acredita que pode sim haver uma desvalorização, uma valorização do real, né? O câmbio, na verdade, caiu um pouquinho. Porém, nesse ambiente todo global, com tarifação, com políticas contra-emergentes, etc., a tendência é mais câmbio, o dólar mais forte no mundo e o real também sofre aqui na esteira. Então, falando da construção de cenários, o que que a gente tem até agora, né? Uma Selic, né, de fim de ano, olha aqui o que a gente comentou, a maioria, o básico está com 45% e o pessimista 35%. Então, nosso cenário, né, quase lá e cá, são pesos muito parecidos, isso é muito importante a gente ter em mente. Então, o mais pessimista, a gente já fala, de novo, isso muda tudo. Se você olhar só para o básico, você vai tomar decisões erradas em 45% dos cenários. É quase jogar uma moeda para cima, né? Ah, se eu cair aqui no 55, eu acertei minha carteira. Se eu errar, né, tenho 45% de chance de trazer grandes prejuízos. Então, a nossa escolha de portfólios é feita para que a gente não tenha um portfólio que sofra muito nesse cenário. A gente tem que olhar para portfólios que vão bem no cenário base, mas que sejam defensivos no cenário de estresse pessimista. Ao mesmo tempo, a maior parte das fundações que eu troco ideia não querem estar numa carteira muito pessimista num famoso momento onde a bolsa vai se recuperar, né? Lá na frente, em algum momento, a gente sabe que isso vai acontecer, a gente projeta uma bolsa otimista mais para frente, eu não posso descolar muito nesse cenário. Então, a construção de portfólio tem que olhar para esse framework, para esse quadro à nossa frente, e aí sim a gente vê que classes de ativos que vocês já devem prever se dão melhor nessa distribuição. Eu vou passar mais rapidamente na projeção para cada classe, mas passando para vocês que a gente sempre trabalha com construção. Então, o que que é no crédito, né? A gente tem títulos mais baixo risco, médio risco, alto risco de crédito. A gente tem uma referência recente de estresse, que é Americanas, uma referência de um cenário mais pessimista e uma referência de um cenário mais otimista. A gente também tem a referência dos fundos que a gente investe, né? Alguns mais high grades, alguns mais high yield, que a gente chama, com um pouco mais de risco. E vejam que a gente tem uma dispersão grande de carregos entre eles. Então, com base nisso, a gente constrói um cenário básico aqui, onde a taxa atual está muito baixinha para os de primeira linha, mais, né, CDI mais um para os high grade tradicionais, aqui são mais os bancários, e os créditos high yield, que a gente gosta muito, estão de fato com carrego de CDI mais 4 hoje. Isso é a média dos fundos que a gente aloca. Só lembrando que eu não comentei uma coisa importante, um número que a gente tem que ter em mente o tempo todo, tempo todo. CDI acima da inflação é de 7,8. Ou seja, se eu tiver só o CDI, eu estou ganhando 7,8. Notem que nos cenários pessimistas de estresse, esse número é até menor, porque a inflação anda. Então, no meu cenário base, no otimista, eu saio de um CDI muito gordo. Então, você imagina que eu estou pondo 4% acima de CDI, né, que é inflação mais 7,8, eu estou ganhando inflação mais 12%, praticamente. 11,5%, isso sem marcação a mercado. Então, a gente já enxerga aqui onde tem uma oportunidade muito mais clara do que no meu high grade, que eu tenho uma taxa de 1,40, naquele cenário de equilíbrio que a gente mostrou,
já seria um patamar acima disso. Falando de bolsa, né, como a gente prevê bolsa, já vou passar a bola para o André, que ele tem um gráfico muito legal, um slide muito legal para falar, mas o que hoje todo mundo sabe, a gente comenta isso há muito tempo, isso é nosso monitor, o fluxo do investidor estrangeiro fala muito mais do que acontece com a bolsa do que o nosso goodwill e escolher as melhores ações, os melhores management, etc. Para vocês terem uma ideia, em outubro deste ano batemos novamente o recorde histórico, onde 58% da nossa bolsa está na mão do investidor estrangeiro. Isso é muito ruim para fazer gestão, principalmente porque eles não fazem stock picking, ou seja, eles não escolhem as melhores empresas, eles entram varrendo aqui de acordo com principalmente a visão deles para commodity e emergentes. Então, isso é o que é, as coisas, né, it is what it is, essa expressão em inglês, a gente sabe disso, a gente tem que trabalhar com isso. Lembrando que o grande vendedor de bolsa nos últimos 3 anos foi justamente os clientes institucionais, venderam mais do que 160 bilhões de reais de bolsa, isso é mais do que 5%, é cerca de 7% de tudo que a gente tem de market cap. Então, dita essa realidade, sem esperar um fluxo, claro, a gente não deve ter muitas perspectivas positivas para a bolsa, ainda que a saúde das empresas segue positiva, mesmo com essa diversidade toda. Quando a gente olha o crescimento do earnings yield, né, o lucro esperado das empresas, a gente observa que a gente está no 4º ano de um crescimento de lucro considerável. A proporção de crescimento de lucro aqui foi muito maior, principalmente na era da pandemia, com a questão das commodities, guerra, etc., do que, de fato, o preço do índice acompanhou. Consequentemente, a relação preço-lucro ficou muito baixinha. Agora, há muito tempo se fala isso, né? A bolsa está barata, a bolsa está barata. De fato, né, a relação preço-lucro já esteve pior, inclusive, né? Com essa andada recente da bolsa, a gente teve um mínimo aqui que chegou a 6,50. Notem que, novamente, nessa relação preço-lucro só foi tão baixa assim. Eita, que eu tô vendo a gente, eu não estou conseguindo chegar na parte de baixo do gráfico. Lá em 2008, no auge da crise de 2008, nem na era Dilma foi assim, nem na pandemia, e agora ela está aqui 1/4 abaixo, né, do que a média histórica. Tem várias discussões, vou deixar o André falar um pouco disso, se essa média deveria ser um pouco menor ou não. Historicamente, países emergentes pagam na casa de 12 vezes preço-lucro, a gente está pagando 7,76. Mas o fato é, só esse último ano, o lucro das empresas cresceu de 15 mil aqui, né, 15.300, né, se a gente olhar essa bolsa toda, pensando no percentual aí do índice de 135, para 17 mil. Então, aqui a gente está falando de um crescimento na casa aqui de 15%, 17% do lucro. Ou seja, as empresas entregam crescimento de lucro, né? O que acontece é que a gente não acredita nesse valor. Então, a gente faz 2 premissas. Primeiro caso, né? Eu vou voltar aqui para um desvio padrão abaixo da média histórica, ou seja, ainda ruim, mas com 0 crescimento de lucro, ou eu me mantenho no patamar atual e, né, pelo simples de precificação, pelo simples crescimento de lucro, que é o cenário que a gente acha mais provável, eu tenho aqui inflação mais 10 como premissa para a Bolsa. O que não quer dizer que seja uma classe atrativa, né, André? Você quer comentar aqui um pouquinho essa visão? Sim, eu vou te pedir para passar o próximo slide, por favor. Isso, exatamente. Não, não, desculpe, pode voltar. Estava com delay aqui. Não, não, mais um para frente. Ah, esse. Isso, está com delay. Aparecer. Tá. Eu vou tentar ser breve aqui, até pela hora, né? A gente precisa entrar também nos Os portfólios, né? portfólios, O que está acontecendo com a Bolsa, né? Essa é uma dicotomia que todo mundo fala, nossa, o múltiplo está barato, e realmente quando você olha perspectiva histórica, né? Essa linha verde aí, ele está em um dos seus pontos mínimos. Quando você olha para a questão da lucratividade das empresas, está crescendo, inclusive hoje foi até matéria de capa no valor, né? O terceiro TRI de 24 contra o terceiro TRI de 23. As empresas, sim, estão mais eficientes e mais saudáveis. No entanto, né, a bolsa não anda, né? Nós temos alguns suspeitos para isso, né?
Naturalmente, o primeiro suspeito é a questão do fluxo. Existe hoje um grande desinteresse pelo Brasil. Essa que é a verdade. Há 2 semanas atrás, eu estive em Nova York participando de um evento de um banco, né? Aproveitei também para visitar alguns gestores e conversando com a turma lá, o que eu percebi foi um total desinteresse pelo Brasil. Não é nem questão que as pessoas estão negativas em relação ao Brasil, simplesmente o Brasil saiu do radar dos investidores. Né? Tem alguns motivos, naturalmente, que explicam isso, né? Essa pujança toda que os Estados Unidos está vivendo, mas o fato é que o investidor estrangeiro ele está desinteressado do Brasil. E um segundo ponto também que explica essa coisa da nossa relação preço-lucro estar baixa é que nós tivemos algumas mudanças fundamentais em alguns setores nossos da economia. Por exemplo, o Bovespa, né, o segundo setor mais pesado nele é o setor bancário, o setor financeiro. E com a concorrência que os bancos incumbentes estão enfrentando dos bancos digitais, o múltiplo que Itaú, Bradesco, Banco do Brasil, eles estão trabalhando é uma faixa de múltiplos mais baixas do que foi no passado. Diferente do mercado americano. O mercado americano, por condições específicas deles, eles não estão ainda com essa penetração dos bancos digitais. Então, os bancos lá estão mais defendidos, aqui não. Então, a gente entende que uma parte disso é desinteresse do investidor, a outra é mudança fundamental mesmo, né? Ou seja, o setor bancário aí sendo precificado, enfrentando essa concorrência. E o terceiro ponto, né, que é o ponto que eu creio que é o mais importante, é o gráfico, é o número 4 aí dessa tela, é o gráfico vermelhinho, um pouco laranja ali, é a questão do Equity Risk Premium, é onde você compara o lucro, né, que é o earnings yield, é o lucro dividido pelo preço do Ibovespa, você compara isso com o seu equivalente, né, que é a NTNB de 10 anos, o juro real de 10 anos. Então, vocês podem ver que ali, 2020, 2021, essa conjugação de lucratividade e comparando isso com a NTNB, você tinha um prêmio de risco maior. Hoje, o nosso prêmio de risco não é o menor prêmio de risco da história, né? Mas eu diria para vocês, né, olhando o gráfico todo, que a gente está bem ali perto da média. Né? E isso, né, a despeito da lucratividade das empresas estar melhorando, a despeito da relação preço-lucro estar melhorando, mas hoje você tem um competidor, né, bastante forte, né, aí para as Bastante ações, sedutora. bastante sedutor, que são as NTNBs. Então, quando você coloca um na frente do outro, né, a bolsa que parece muito barata, no comparativo ela não está tão barata assim, porque você tem um concorrente de peso aí que são as NTNBs, tá bom? Eu acho que essa era a observação sobre bolsa, né? Passar para. É. Eu vou passar aqui a parte da classificação. A gente tem uma construção offshore igual que a gente tem aqui, com diversas classes, como vocês podem ver, olhando para o que seria uma carteira diversificada. Mas a gente chega aqui nas premissas que a gente usou para falar de carteira. Então, primeiro, né, apesar de uma visão, né, não atrativa para a Bolsa, diferente desse ano que a gente projetou uma Bolsa crescendo zero, infelizmente, nesse caso, a gente vem acertando, a gente acredita que com essa descompressão da panela de pressão no cenário base, que, de novo, não é um cenário positivo, é simplesmente né, manter essa relação preço-lucro ruim que a gente está falando, manter todos os problemas que a gente está tendo, mas com uma inflação mais controlada, eu descomprimo um pouco os ativos de risco. Então, as NTNBs voltam para 6, não para os 5,20. A Bolsa chega aí nos famosos 150 mil pontos, crescendo 15% nominal. E eu tenho um pré aqui também que passa a projetar uma Selic aí em queda em algum momento futuro. No meu cenário otimista, aqueles números que a gente mostrou como referência, aí a gente já volta para uma relação preço-lucro na média histórica, né, no cenário otimista. Aliás, ainda na média histórica, a gente chega aqui a 9, 9,5. Agora, o meu pessimista, que como a gente falou, tem uma probabilidade muito alta de acontecer, a gente volta para os 110 mil pontos. Vejam que eu fui mais maldosa, eu tinha posto 100 mil pontos, o André falou, não, a gente não pode esquecer o lucro das empresas que cresceu, mas em nenhum dos casos a gente está falando de voltar lá para os 50 mil pontos da crise da pandemia. Mas a Bolsa voltando para 90 mil pontos, que também era outro dia que ela estava lá, a gente já está falando de uma queda de 30%. Estresse nos títulos de crédito, NTNB volta lá para a era Dilma, né, e o pré também. Então, a gente tem um estresse aqui bem complicado. Renda fixa e renda variável global.
a gente usou premissas também de lucro, também essas mesmas premissas, lembrando que a gente tem que aplicar o efeito do hedge, do carry, quando a gente fala com hedge e sem hedge, mas o câmbio ele desacelera, né? A gente tem um câmbio aí que ele fica estável, rende -1, na verdade, né? Então, a exposição cambial não é um fator positivo no cenário base, onde ela é um fator extremamente positivo, no meu pessimista e de estresse, que a gente tem que sempre ficar de olho. Então, vamos falar aqui de expectativas por classe de ativos. A gente consegue ver com esse heat map, esse mapa de calor, que algumas classes são obviamente mais atrativas. Para começar, as NTNBs, que notem que se a gente pegar o IMAB, ele é inflação mais 12 no cenário base e segue acima da inflação no meu cenário de estresse. A mesma coisa acontece com o meu crédito. Como eu saio de um CDI de inflação mais 8, qualquer coisa de marcação a mercado, inflação mais 8 real, inflação mais 12 do carrego, a marcação a mercado, o meu crédito mais sofisticado fica extremamente atrativo em todos os cenários. Bolsa sem hedge americana, né? Aliás, investimento offshore sem hedge americano não é tão atrativo no cenário base otimista, porém é a única coisa que paga a minha conta no cenário de estresse pessimista. Num ambiente em que a gente fala que o cenário de estresse pessimista tem 45% de chance de acontecer, não é por acaso que nós da TAG acreditamos que é muito importante manter uma parcela dolarizada do portfólio. Vejam que aqui é a pitada do segredo. Ah, mas se você acha que o câmbio vai ficar 0 a 0, ter câmbio vai ser ruim, você está pondo aqui 8% de exposição no exterior, por exemplo, na carteira? Sim, porque eu sei que o cenário de estresse está logo ali batendo na minha porta e ele é muito feio. Então, eu não posso ir de peito aberto. Tenho que montar estratégias e portfólios que amortizem a situação no cenário pessimista. Quem é o nosso carro-chefe de tomada de risco aqui? Então, obviamente, os títulos indexados à inflação, por tudo que a gente falou até agora. Não só porque no cenário de estresse a saída é pela inflação, né? O cenário Turquia. Então, vejam que para o perfil conservador eu ponho 30% no IMAB5, ele é mais curtinho, ele sofre menos o efeito da marcação a mercado, e já no meu perfil agressivo eu coloco um peso no longo, né? E no meu moderado, estou no meio do caminho, eu protejo para a inflação e também ganho a marcação a mercado, ou simplesmente carrego inflação mais 6,70 na minha carteira, que paga a conta de qualquer passivo. Então, o colchão deste portfólio é esse. Também falamos exaustivamente ao longo do ano que a NTNB ela tem outra vantagem. Conforme eu aumento o meu prazo, eu diminuo o meu risco. Porque se a gente for para inflação mais 7,5, eu perco no primeiro momento, mas ganho mais no futuro. Inflação mais 8, ganho mais no futuro. Quando o Brasil for solvente, for pagar suas dívidas, esse título é um título que ele é alinhado ao passivo de um fundo de pensão, onde a gente compensa os ativos de risco tradicionais. Então, aqui a gente montou uma carteira padrão, né? Esqueci de comentar isso, de uma fundação, com bastante caixa, bastante fundo multimercado institucional, aqueles fundos de renda fixa que pagam CDI mais meio, mais 1, muito pouco NTNB, e mais bolsa do que a gente está projetando. Ainda é uma carteira, um agressivo 25, com taxas menores do que a média histórica, mas a gente prefere trocar essa volatilidade da bolsa e do multimercado para voltas NTNB, vocês já vão ver porque fica muito claro. Mantivemos as outras classes com uma distribuição bacana e a TAG é uma forte defensora deste crédito mais apimentado no portfólio. Como vocês viram, eles também têm uma enorme aderência ao passivo, mas vejam que para esse ano, em termos totais, a gente está mais em linha com o mercado. Então, vou começar falando aqui, você me complementa, André. Então, construímos o nosso cenário: estresse, pessimista, básico, otimista e um sensibilidade que, assim, e se a NTNB não fechar? Todo o restante é igual. Mas, esse cenário de vocês só é maravilhoso porque vocês estão falando que a NTNB vai voltar a 6. Não, vamos supor que ela continue no 7. Deu errado, a NTNB não baixou para 6, nem ficou no 6,70, ela foi para 7. Será que meu portfólio vai ser tão ruim assim?
Então, primeira coisa que é óbvia, essa é uma carteira tradicional de uma política, essa é a carteira que a gente está propondo. Vejam que no meu moderado e no meu agressivo eu melhoro o meu retorno. Eu vou dar um pulo lá na frente, depois eu volto para mostrar aqui. Estamos propondo carteiras com o mesmo nível de risco, não estamos mexendo na vol das carteiras. Mexemos um pouquinho para baixo, mas é limítrofe, digamos assim. Então, não estamos tirando a característica do perfil, estamos pensando de uma forma diferente, olhando para esse quadro. Qual que é a grande beleza? É lindo melhorar a relação risco-retorno, melhorar retorno sem reduzir risco? É lindo, mas a beleza deste portfólio é se as coisas derem errado. Se eu for para o meu cenário pessimista, olha a diferença do meu agressivo tradicional da política, que tem a bolsa como principal fator de risco, para o que acontece para um portfólio onde o IMAB é o principal fator de risco. Eu não tenho retorno real negativo no pessimista, em vez de cair 9, né, da inflação no de estresse, eu caio 4. O que acontece pelo outro lado? No cenário otimista, eu vou ficar um pouquinho atrás, mas muito pouca coisa atrás. Ou seja, eu também não estou perdendo o grande momento de recuperação, se ele vier nesse ano, Deus queira, mas não achamos provável. Olha que magia que acontece quando a gente roda o backtest. Quando eu pego essa mesma carteira que eu tenho hoje, com base nos indicadores, e jogo ela desde 2003, que é quando segue a série dos índices. Então, além de eu manter o mesmo nível de risco de mercado, os retornos mais consistentes, que é isso que a gente fala, né, uma variabilidade menor, eu não tenho que torcer tanto para acertar o cenário, porque a minha carteira não vai tão mal assim no outro cenário, ela historicamente é muito mais consistente, muito mais, principalmente quando você vai esticando os prazos, como a gente comentou. Os últimos 5 anos foi melhor do que uma carteira tradicional, mesmo sabendo que as NTNB sofrem, mas conforme você vai aumentando o prazo, você ganha muito mais. Inclusive, o conservador que a gente está propondo com o IMAB5 teria ganho mais do que um agressivo baseado em bolsa nos últimos 20 anos. A mesma coisa para 15, a mesma coisa para 10. Então, o histórico, né, a gente começou projetando cenários realistas, consistentes, com bases em cenários econômicos reais, que a gente controla, conhece, controla não, mas são reais, não são simulacros, né, que a gente está aqui dando choques aleatórios, estamos construindo realidades que a gente acha bem possíveis, mas quando você joga para o passado, fica ainda mais nítido, né? Outra coisa importante é quanto foi o CDI real nesse período, né? A gente está falando de um CDI real na média de 3%. E quando a gente testa os fatores de risco, esse alinhamento ao passivo que a gente falou, ou seja, quanto maior o prazo, e aí a gente não está falando de 20 anos, né? Mas essas carteiras ficam tão melhores quanto você estica o prazo, principalmente se eu olhar para 5 anos no perfil agressivo. Meu perfil agressivo em 5 anos teve como pior retorno histórico com essa carteira 47% em 5 anos, ou seja, quase 10% ao ano de retorno. Uma carteira desta natureza teria um retorno bem consistente de quase 10% ao ano. A mesma coisa vale para o conservador e para o moderado. Coisas muito importantes, eu diminuo a minha perda em todas as carteiras próximas nos cenários anuais. Lembrando que isso é extremamente importante para o conservador. O conservador tem muita aversão a perdas mensais, pior retorno mensal, mas também, principalmente, a ano calendário. Então, a gente tem uma melhora com praticamente o mesmo nível de vol, uma melhora significativa. Em vez de eu ter tido um pior ano de 2% de retorno, eu teria tido 4%. Em 24 meses e 36, então, a diferença é abrupta, né? Naturalmente, no agressivo, ele fica melhor por ter o IMAB5 mais como principal fator de risco. Quando eu vou esticando mais a régua, tem uma diferença, né, muito grande em um ano, mas isso se torna mais claro com o passar do tempo. Vamos olhar isso em gráfico para encerrar a minha fala.
No conservador, o que que a gente vê, né? O que a gente está propondo é o azul mais escuro. Vejam que quando cai, eu reduzo o drawdown, caio menos. Em 12 meses a diferença é menor, mas em 24 e 36 ele é bem claro, né? Ele sempre cai menos, mas isso fica mais nítido quando eu vou para o moderado e para o agressivo. Então, uma carteira moderada, com forma como a gente está propondo, que é mais eficiente, ela cai muito menos, ela fica acima do CDI por um período muito maior, e em 5 anos só não ficou acima do CDI, neste pior momento aqui da era Dilma, e agora a gente está beliscando de novo para ver como a situação está complicada, né? A mesma coisa em 24 meses, e no agressivo, então, fica muito visual, né? E vejam que não é só no prazo longo, em 24 meses. É muito expressiva essa diferença também aqui da eficiência desse portfólio e por que que, na nossa visão, nesse momento atual, a gente tem que ter carteiras mais alinhadas à realidade do fundo de pensão e, principalmente, menos pautada no cenário base, no que a gente está esperando, torcendo, na verdade, para que as coisas deem certo. Ufa, turma, falei bastante. Dúvidas, a gente tem um tempinho aqui, mas fiquem à vontade, o pessoal já foi colocando aqui no longo do caminho, mas algum complemento, dúvidas, comentários? Quando não tem dúvida, é porque a gente não foi claro o suficiente, né? Eu sempre fico preocupada. André, enquanto não tiver dúvidas aqui, eu estou esperando alguém fazer a dúvida mesmo, mas André, dá seu fechamento aqui, enquanto alguém cria a coragem de falar aí suas opiniões pessoais. Perfeito, né? Assim, eu acho que o grande resumo, né, dessa proposta, né, dessa sugestão de política de investimento pensando em 2025, eu acho que a gente pode dividir em três, né? São três modificações, né, em relação ao que a gente teve no ano passado e nos anos anteriores. Primeiro, é um uso muito maior dos títulos de inflação, né? E aí a gente calibra o risco pelo duration desse indexador, né, utilizando o IMAB curtinho, o IMAB médio, o IMAB longo, de acordo, né, com o perfil do plano. Isso casa muito, né, com esse nosso cenário macroeconômico, que a gente tem um risco de desancoragem monetária muito forte. Então, essa parcela grande indo para título de inflação, ela tem um viés muito protetivo, um viés muito defensivo, defensivo do poder de compra dos participantes. Porque, no final das contas, né, o que importa para a gente é o juro real. Né? Então, isso defende bastante o poder de compra dos participantes, caso você tenha uma desancoragem de inflação. O segundo ponto é uma redução de bolsa de valores, uma redução não marginal de bolsa de valores, dentro dessa linha que ela, embora esteja barata, quando você compara com os títulos de inflação, ela tem uma atratividade que é ok, não é grandes coisas em relação aos títulos de inflação. Então a gente acha que os títulos de inflação eles são vencedores em mais cenários do que a Bolsa Brasileira, embora a Bolsa Brasileira também seja um ativo real. E o terceiro ponto, né, é uma redução da categoria de multimercados. Né? A categoria de multimercados, nos últimos 36 meses, né, o IHFA está devendo para o CDI bastante. E estudos, né, simulações que a gente roda, para recuperar isso que ele está devendo para o CDI, olhando para frente, né, e você assumindo que a classe vai rodar o índice de Sharpe em meio, ou o índice de Sharpe de 1, que é um índice de Sharpe muito bom, você teria aí tempos de recuperação muito elevados, tempos de recuperação da ordem de 40 meses, 50 meses. Então, quando você coloca o prêmio que você tem hoje nos títulos IPCA e você compara com outras categorias de risco, né, como, por exemplo, a Bolsa e como, por exemplo, os multimercados, a gente entende que você tem uma relação risco-retorno muito mais atrativa nas NTNBs, porque NTNB é aquilo, né? Você comprou agora IPCA mais 7, se você levar até o vencimento, IPCA mais 7 é o que você vai ter. Né? Bolsa de valores, embora esteja barata, você depende de fluxo para realizar esse valor. Né? O fundo multimercado, você precisa dos gestores acertarem para você realizar esse valor. Então, quando você olha em certeza de retorno, né, a simetria de risco-retorno dessas três classes de ativos, com certeza, nesse nível de preço que a gente está, a nossa classe de ativos favorita, assim, de longe, são os ativos atrelados à inflação.
tá? André, Eu eu acho levantei que a mão porque tem duas perguntas aqui que eu acho que casam com isso que você está falando. A primeira é a indexação da Bolsa, o que que é a nossa visão para isso, né? Se essa visão para a Bolsa, a gente está falando da indexada versus gestão ativa. E outra é o impacto no crédito, que eu acho que fala um pouco também sobre isso, nesse cenário de crescimento de juros, só para a gente amarrar aqui com esses pontos que você colocou para essas duas classes de ativos. perfeito. A gente entende que nesse momento a indexação você ter um pouco mais de indexação em bolsa é interessante, porque nesse ambiente de elevação de taxa de juros, né? E você hoje tem um divórcio muito grande do mercado financeiro com a economia real. A gente sabe por experiência própria que esse divórcio não fica durante muito tempo, né? Ou o mercado financeiro melhora ou a economia real piora para os dois estarem falando a mesma língua. E nesse cenário da economia real piorando, né? Naturalmente você vai ter as empresas atreladas à economia doméstica performando pior. Então, esse é um cenário que é melhor, às vezes, você estar indexado, né? Que você está mais exposto ao setor financeiro, que é mais defendido, e você está mais exposto ao setor de commodities, que eventualmente vão pegar uma recuperação econômica na parte de fora, né? E em relação ao crédito, né? Até pegando o gancho assim de uma pergunta que o Amaury colocou, né? André, então quer dizer que o crédito high yield, né? Ele, se a economia piorar, né? Ao longo de 2025, um crédito high yield você pode sofrer, você pode ter default. Sim, a nossa visão de crédito como um todo, né, e aqui eu vou colocar a primeira classe como um todo, né, é uma classe que ela reduziu a atratividade para a gente. Você tem um cenário macroeconômico, como a gente comentou, mais desafiador. E quando você vai para o crédito high grade, né, o crédito de grau de investimento, a gente tem um prêmio historicamente muito baixo. Então você tem um cenário desafiador na frente com um prêmio muito baixo, né? Então, de um modo geral, nós reduzimos o financeiro, o valor alocado no crédito, mas quando você olha dentro das classes de crédito, no relativo, a gente ainda gosta mais do high yield do que do high grade, né? O high yield, primeiro, que eles têm prêmios maiores, estamos aí com spreads de 3, 4% acima do CDI, e no Brasil você tem uma diferença muito marcante do crédito high grade para o crédito high yield. O crédito high grade no Brasil é o que a gente chama de crédito clean, ou seja, não tem garantia nenhuma. Quando você tem um problema com a empresa, como teve com a Americanas, como teve com a Light, assim, o investidor, o poupador, literalmente está na chuva, ele tem problema. Quando você está falando do crédito high yield, né, embora não seja um papel que tenha a mesma liquidez no secundário do que o crédito high grade, você está falando de crédito, na maior parte das vezes, de crédito estruturado. Então, você tem um grau maior de proteção, você tem subordinação na estrutura, você tem garantias reais, ou seja, quando você tem um evento de crédito, a sua chance de recuperação desse valor investido é maior do que no crédito high grade, né? Naturalmente, você abre mão da liquidez, porque o crédito high grade você negocia mais no secundário do que o crédito high yield. Então, eu acho que sim, esse seria aí o nosso resumo, a nossa visão, tanto para a questão da passivação quanto para a questão do crédito. É. André, quer em um minuto falar sobre se a gente prefere renda fixa lá fora ou bolsa lá fora, que é a pergunta do Everson? Hum, Só para a gente matar a última aqui, aí temos que encerrar, pessoal. Perfeito. Essa pergunta é uma pergunta muito boa. A gente está num momento delicado de cenário internacional pelo seguinte, né? O governo Trump começando, ele vai colocar em prática algumas políticas que no primeiro momento são inflacionárias, né? A questão das tarifações, ontem ele já ameaçou colocar tarifa no México e no Canadá, a questão das deportações, ou seja, de você devolver os imigrantes para os seus países de origem. Isso, no primeiro momento, traz mais inflação. O quanto vai ser, a gente não sabe ainda, a gente precisa ver o que ele vai anunciar de fato, né? E com isso, né, a nossa expectativa é que o Banco Central Americano, o Fed, ele possivelmente vai parar de subir taxa de juros em 2025. Ele vai parar, como o cenário está mudando, as condições de contorno estão mudando, é razoável que ele pare para ver o que vai acontecer. Então, só isso já torna as condições financeiras um pouco mais apertadas do que se esperava a princípio. E na Bolsa Americana, a gente está num ponto de partida caro para os padrões históricos, né? A Bolsa Americana, quando você olha a relação preço-lucro, né, com o lucro projetado 12 meses à frente, você está com uma relação de 22. Né? Historicamente, isso é caro para os padrões americanos, né? Mas pegando agora o lado bom do governo Trump, né, do que se espera com o governo Trump,
o que você tem de cenário é um cenário que ele vai promover a queda de impostos, né? Hoje a carga tributária média americana das empresas é 21, o objetivo dele é levar para 15, e ele vai fazer a questão da desregulamentação da economia. Então, ele vai tornar o ambiente de negócios muito mais fácil, muito mais competitivo dentro dos Estados Unidos, né? Então, até pegando o gancho das minhas visitas aí há 2 semanas atrás em Nova York e Connecticut, né, que foram os estados que eu tive, assim, o pessoal entende que você vai ter um começo de governo um pouco mais ruidoso, mas no médio prazo o pessoal está muito animado com a economia americana. O pessoal está falando assim, as pessoas estão animadíssimas. Todo mundo achando que vai ter muito M&A, que vai ter muito negócio, que a economia vai crescer. Enfim, essa é a expectativa hoje do mercado. Então, olhando para isso, a Bolsa Americana ela está cara. Pode ser que a gente tenha algum ruído aí de curto prazo, mas olhando aí para frente, a expectativa de crescimento de lucros nos Estados Unidos está na ordem de 13 a 15%. Ou seja, se você mantiver essa relação preço-lucro e os lucros efetivamente crescerem isso que está se esperando, você tem aí uma expectativa de retorno na Bolsa Americana aí da ordem de 13 a 15%. Já a renda fixa americana, né, com esse cenário aí do Fed tirando um pouco o pé, parando a redução de taxa de juros, a gente tem muito mais um play, né, um jogo de carrego, né, você vai está com um yield aí de 4,5%, 5% na curva americana, você vai ter isso, só que você possivelmente não vai ter uma apreciação dos títulos com a taxa de juros fechando. Então, olhando para a renda fixa, a gente, nesse ambiente de governo Trump, gosta menos da renda fixa soberana, porque é um banco central que não vai reduzir a taxa de juros, mas a gente gosta do crédito americano, a gente gosta especialmente do crédito high yield americano, porque dentro desse ambiente corporativo de menores impostos, né, e de menor regulamentação, a vida das empresas americanas vai ficar mais fácil. Ou seja, então você tem hoje um crédito high yield americano que está pagando o yield na faixa de 7, a gente entende que as empresas serão beneficiadas. Então, na renda fixa, a gente gosta, sim, do crédito high yield. Né? Assim, e, né, como você não vai ter redução de taxa de juros e você também está partindo de uma bolsa mais cara, uma outra classe de ativos que a gente gosta bastante, né, no cenário offshore, nos investimentos offshore, são os alternativos. Né? São aqueles gestores, né, que procuram nichos que você não está com beta em relação ao mercado, que você não está correndo um risco direcional em relação ao mercado. Então, nós também temos aumentado nas nossas carteiras o peso desses investimentos alternativos, que são investimentos descorrelacionados aí com os principais índices de mercado. A gente acha que eles podem, até por essa volatilidade, até por essas mudanças todas que vão ocorrer na economia, esses gestores podem se beneficiar disso. Então, esse é o nosso cenário aí para investimentos internacionais. A Mauri queria fazer uma pergunta, não sei se a gente conseguiu liberar seu som. A Mauri, tenta ver se agora dá. Tá ouvindo? Sei que já passamos um tempo, mas quem puder ficar, estamos ouvindo a Mauri. Você está ouvindo? Sim, Ah, então. Não, André, uma ideia aqui meio maluca, não sei se a gente considerar que as Bs curtas, na realidade a gente está falando aí de 6,9, 7, e aí eu falo 26, 27, 28, 29, 30. Elas vão rodar na faixa de 6,9 a 7 até 7,05, tá? Ou seja, são as melhores taxas. E se a gente faz uma sequência, vamos dizer, e carrega o vencimento, e esquece toda essa variação, essa incerteza e tal, partindo de um princípio que para uma previdência, 7 está mais do que excelente, entende? Assim, é, IPCA mais 7, e você tiraria todo o risco e levaria até o vencimento. Tem algum problema? Agora, lógico, se a taxa desabar e bater em 5, você vai realizar menos, lógico, por causa da duration pequena, mas ainda vai ganhar alguma coisa, e aí você pode até pensar em sair e ter liquidez e partir para ou bolsa, ou crédito, entendeu? Não sei, por que não é explorado esse ponto das Bs curtas, aproveitando esse vintage de altíssimas taxas?
Perfeito. Ótima pergunta do Amaury. Na nossa proposta de PI, né, nós, inclusive, trouxemos para a mesa a história de termos diferentes IMAs-Bs para diferentes perfis. Então, o perfil conservador, praticamente toda a nossa alocação foi no IMA-B curtinho, né? E quando você olha para a curva de NTN-Bs, né, é muito importante você saber o que você está esperando para saber em que parte da curva que você está. E eu estou falando isso abstraindo um pouco o perfil de risco do cliente. Eu estou falando só da parte técnica. Quando você está na curva de NTN-Bs, quando você está na parte curta da curva, que seria o IMA-B5, você tem menos a influência do duration e você tem mais a influência da inflação que vai sendo coletada no meio do caminho. Então, se realmente a gente está com esse cenário, né, que você tem um risco de desancoragem inflacionária, eu concordo com você que você está bem mais protegido no IMA-B curtinho, que você tem menos duration afetando o seu preço no dia a dia e você está coletando a inflação, né? Quando você vai para a ponta oposta, que é o IMA-B 5+, né, que são a parte longa da curva, você tem na formação de preço dessas NTN-Bs pouca influência da inflação e muita influência da taxa. Então, você está operando aqui, basicamente, o risco Brasil, você está operando o risco fiscal. Então, se você tem uma expectativa que o risco pode melhorar, né, que o Brasil vai fazer o dever de casa, você estando na longa, você vai se beneficiar mais, porque o duration faz muito mais preço do que a inflação. E, naturalmente, a ponta média da curva, né, é justamente a média. Né? O IMA-B é justamente a média, ele é um índice que você tem, em partes mais ou menos iguais, a influência igual da inflação e a influência igual da duration, ou seja, do yield dos papéis na formação de preço. Mauri, só complementando, eu acho que isso nem sempre aparece, porque no modelo tradicional, né, que você pensa num portfólio, se você pega o IMAB5, pagando a inflação mais 6,50, que seja, ele já perde para o CDI. Né? O CDI real, se o cenário projetado for exatamente esse, ele te paga a inflação mais 7,75. Então, qualquer modelo de projeção de portfólio que você fizer, ele vai falar, não, fica no CDI em vez de uma B5. O problema é se não for exatamente o 4 com 12,5. 4 com 12,5, gente, 4 com 13, que é o que está no Focus, é a inflação mais 9, assim, é muito difícil pensar que o governo vai subir a Selic até 13,5 se de fato a inflação ficar controlada e abaixo dos 4, na nossa visão. Então, o que acontece? Né? A saída é pela inflação. Aí o IMAB5 se torna interessante, que é o que está acontecendo esse ano, porque a inflação começa a comer. Aí esse 6,50 já não é mais 10,5, né? Ele virou 11,5, 12,5, e ele te protege do cenário adverso. Por isso que a gente coloca no conservador, em vez de deixar tudo em caixa, que muita gente está fazendo isso, né? 50%, 60% em caixa, que é o que no projetor natural faz sentido. Você tem 30% no IMAB5, que é o seu colchão para esse cenário de inflação. Além dele pagar a conta, ele tem um prazo mais alinhado do passivo, ele é o hedge natural do fundo de pensão, mas isso não aparece se você, né, coloca ali na projeção óbvia, o CDI é 7,5, o IMAB5 não fica uma classe atrativa na fronteira eficiente. Por isso que a gente gosta desse framework para tomar a decisão. Tem que ter os exercícios todos, mas vamos olhar e vamos analisar sobre essa ótica, né, mais menos modelinho. E complementando a Francisca, né, tem um mistério, né, que a gente discutiu muito ao longo desse ano e do ano passado, por que os títulos de inflação têm tão pouca presença nas PIs dos fundos de pensão. Né? E a conclusão que a gente chegou é que o pessoal olha para esses títulos de inflação como renda fixa. Aí, realmente, você compara isso com uma LFT que não tem volatilidade, sempre uma NTN-B vai perder para LFT, para o título pós-fixado. A nossa abordagem, né, a nossa proposta é deixar de pensar no título IPCA, na NTN-B, como um instrumento que compete com a renda fixa, e você começa a olhar para ele como um instrumento que compete com risco, ele compete com a bolsa, compete com o multimercado, e aí você acha, né,
você olha para essa pizza de risco, você tem um instrumento muito mais eficiente do que a Bolsa, historicamente falando, e você tem um instrumento muito mais eficiente do que os multimercados, que são as NTNBs. Então, a nossa proposta é pegar a pizza de risco dos fundos de pensão, que historicamente sempre foi pesada na Bolsa, sempre foi pesada em multimercado, e dividir melhor essa pizza. Você colocar os títulos de inflação, colocar as NTNBs dividindo esse espaço de risco, e não olhando para isso como se fosse um competidor da renda fixa tradicional. Tá? Com isso, você consegue trazer uma eficiência, né, e uma estabilidade para o portfólio bem maior do que você tinha nos modelos de política de investimento anterior, onde risco significava bolsa, risco significava multimercado. É isso, turma. Mais algum comentário? Nós estamos aqui. Obrigada a todos que ficaram com a gente aqui além do tempo hoje. Foi hoje uma apresentação mais intensa mesmo, com muitos assuntos, mas a gente vai disponibilizar depois o vídeo. Fique à vontade para entrar em contato com a gente, todo mundo. Quem não tem nossos contatos, a gente deixou aqui em algum momento, aqui nos comentários. Eu vou colocar aqui o e-mail do nosso time, que é o e-mail genérico. Se quiserem entrar em contato, não receber a apresentação, ou vídeo, alguma coisa assim, podem entrar por aqui. E obrigada mesmo, pessoal. Desafios grandes, mas o importante é que o paranoico é aquele que não sabe o que está acontecendo, né? Uma vez que a gente está vendo o cenário, conhece, etc., tem formas aí da gente se proteger, se posicionar e ainda aproveitar as oportunidades. Então, obrigada a todos, boa manhã, bom resto de semana, e contem com a gente aí para essas discussões internas. Obrigado, gente. Um grande abraço a todos aí. Obrigado pela participação. Até o próximo, dia 10 de dezembro.